Boa noite, Marco Voltz. Me escuta? Boa noite. Pois bem, quero te agradecer por esse bate-papo, por ter aceito esse bate-papo. A gente vai falar de agroecologia e de segurança alimentar, mas queremos conhecer a sua proposta do Marco Voltz, que é da Agroflorestas Urbanas. E queria que tu falasse um pouquinho mais, Marcos. Você que é paisagista e permacultor. É um termo que eu estava vendo. Exatamente, o conhecimento Você tradicional, quer saber o que é? cultura ancestral. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parte, porque eu achei genial esse termo nesse sentido, essa cultura, para que a gente possa dialogar com os tempos que estamos vivendo hoje. Você vê nos centros urbanos de ilhas de calor, a cidade adensada, mal planejada, e você traz um ventilador natural, né? Você traz o respiro, o que o ser humano precisa. O interessante é que o Brasil o Brasil é um país planejado de uma forma que ele cria a ilusão de você estar apertado, quando na verdade é um país com uma densidade populacional baixíssima. Nós temos apenas 25 habitantes por quilômetro quadrado aqui, né? Quer dizer, é muita terra para pouca gente, né? Mas você planeja cidades para que as pessoas morem o mais longe possível de onde trabalham, e aí fica apertado no transporte coletivo, e aquilo desnecessário, porque o que você mais atravessa são grandes descampados que são nada, não é nem urbano, não é nem rural, não é nem industrial, não é nada. Não cumpre nenhuma função não cumpre nenhuma função social, como conforme previsto na Constituição. Tá. Pode você espalhar. Tá. Minha mulher vai espalhar o link do Facebook para os grupos de WhatsApp dos amigos. Começou um pouco atrasado, que a gente teve. Mas. Vou espalhar aqui no. Vamos espalhar, porque aí depois vai ficar gravado também, Marcos, para a gente poder. Claro. Muito... Mas estou espalhando aqui no Twitter, porque o pessoal fica me cobrando também. Claro. Beleza. Agora soltei o link. Agora eu estou solto para conversar. Ela está espalhando nos grupos de WhatsApp dos amigos, da família, da agroecologia, da permacultura, porque a turma, pô, que legal, você vai falar, e aí, quando que vai ser, né? Então, eu acho que a primeira coisa é dizer que tem muita coisa acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro, ele é um estado precursor do movimento de ecovilas, tem muita coisa boa de bioconstrução, de agrofloresta, né? Agora, é muito importante a gente colocar que isso é um trabalho de resgate, que a gente não está inventando a roda, né? Antes da invasão desse continente aqui, né, pelos homens brancos europeus, você já tinha, só na bacia amazônica, você já tinha sistemas agroflorestais há simplesmente 11 mil anos. Quer dizer, nem pirâmide no Egito tinha ainda. Né? Então você percebe que... Você vê que a imagem que eu escolhi para o folder dessa live é o México, a cidade do México, que começou como uma ilhota no meio de um lago, crescendo com balsas de comida, aquapônicas, que são as chinampas. Um sistema sofisticadíssimo, que hoje em dia você tem resquícios na periferia da cidade do México, né? Então você percebe que o trabalho que os europeus fizeram quando perceberam que a nossa sociedade está provocando um colapso na biosfera, né, vários colapsos, né? Tem um livro muito interessante do Jared Diamond, que é O Colapso, né? Então ele começa a estudar sociedades que cometeram ecocídio, quer dizer, elas devastaram a capacidade de suporte à vida e morreram. Então, Ilha de Páscoa, Vikings na Groenlândia. Então, a história humana já passou por uma série de mini ecocídios. Aí a pergunta do Jared fala, e agora? Nós,
como o planeta como um todo. Estamos indo para um ecocídio coletivo global que vai arrastar junto, por sacanagem, arrastar povos que não merecem, que estão vivendo em harmonia. Vamos fazer um monte de inocente pagar o pato pelos nossos erros, né? Então, essa que é a grande questão que a gente tem que se colocar, né? Então, uma série de europeus, com a autoconsciência de que eles são participantes de uma cultura destrutiva, eles perceberam que eles tinham que aprender com outros povos, eles tinham que... A primeira atitude deles é descolonizar a própria mente deles e começar a ter uma visão não eurocêntrica. É olhar para o indígena do Brasil, é olhar para o nativo de Papua Nova Guiné, é olhar para o montanhês alpino, né? Para uma série de formas de viver pré-capitalistas que conseguiam devolver para o meio que vive mais recurso do que tomava. Que é isso, é daí que veio o termo permacultura, cultura da permanência, né? Que é você permanecer no lugar e a conta fecha, quer dizer, você devolve mais nutrientes para o solo do que você tira, você acumula. Então, o ser humano pode ser um agente formador de biomassa. É como se a biosfera fosse um banco. A gente até agora só sacou. Está na hora de depositar. Está na hora de recompor solo. Está na hora de fazer como os chineses estão fazendo, né? A Grande Muralha Verde, que já conseguiu avançar muitos quilômetros deserto adentro, né? Que hoje em dia já se tornaram floresta de novo, né? Como Thomas Sankara fez no Burkina Faso nos anos 80, antes dos franceses metralharem ele, né? Então, o Brasil tem um grande sistematizador desse conhecimento milenar, que é o Ernest Götz, do MAIS, né? Que é o Movimento Agroflorestal de Inclusão Sintrópica. Então, ele cobra pelos cursos, né, para a pessoa como eu, que vai lá fazer o curso nas fazendas experimentais, mas quilombola, indígena, movimento social, ele não cobra. Ele quer multiplicadores, ele quer... inclusive, tem experiências até de produzir isso em escala. Então, a gente precisa fugir dos falsos dilemas, que é ou você produz em escala, ou você tem aquela agricultura tradicional que produz pouco. Então, aquela história do agro é pop. Que agro é pop? Né? Eu acredito que o agro que é pop é o agro ecológico, não o veneno, né? O agrotóxico e afins. Né? Então, a gente tem... o Rio de Janeiro ele tem vários movimentos localizados, né, de agroecologia, tem no Complexo do Alemão, tem o CADEG, tem um espaço muito interessante que eu visitei antes da pandemia, que é de um chefe de cozinha chamado João Diamante, que ele tem uma sobreloja, uma cozinha-escola. E a proposta dele era fazer curso de culinária da horta ao prato, em que, no telão, ele mostraria todas as ações na comunidade, e ali no CADEG, ele serviria uma refeição dos deuses, coisa de chefe de cozinha premiado mesmo, que acontece no caminho, desde a coleta do produto até o descarte, a compostagem, essa coisa toda. E o que acontece é que, nas grandes metrópoles, essa questão da agroecologia, do uso de borda, da requalificação das periferias, passa obrigatoriamente por uma questão, um corte transversal da sociedade. Quer dizer, questões jurídicas interferem nisso, questões políticas interferem nisso, né? Então, quer dizer, a gente precisa, primeiro, parar de criminalizar quem faz. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque tem muita coisa boa acontecendo que
as pessoas que fazem são punidas ao invés de premiadas por estar fazendo, né? Então você vê, às vezes, um brigadista do movimento social tomando um tiro na nuca da polícia. Isso não pode acontecer, né? Então a gente precisa fazer um raio-x, né, da questão da fundiária, né? Quer dizer, para começar, nós somos um país de invasores e poceiros, né? Então, quando a gente fala da posse da terra, a gente tem que ter muito carinho para pensar nessa questão, muita calma, né? No sentido de qual que é a validade da posse da terra, né? Então, é importante que a gente tenha uma base de entendimento, né, uma massa crítica de entendimento de que as cidades podem e devem ser projetadas para a autossuficiência alimentar e hídrica, né? Basta lembrar que, antigamente, antes das concessionárias de água, de energia, as pessoas tinham cisterna, guardavam água da chuva. Então, gente, na época dos nossos avós, né, algumas pessoas lembram, a casa tinha um reservatório de água da chuva. Aí veio as concessionárias, SEDAI, Sabesp, como é que chama de Minas Gerais? Né? Copasa, em Minas Gerais. Então, as concessionárias foram obrigando as pessoas a desfazer as suas cisternas. As pessoas se viravam, né? Elas guardavam a água. Então, quer dizer, isso tem que começar a voltar, né? As pessoas, elas confundem um pouco o conceito de público e estatal. Nem tudo que é público é estatal e nem tudo que é estatal é público, né? Então, se as pessoas começarem a entender que a chuva que cai do céu é delas, né, que o ar que ela respira é delas, isso é uma coisa inalienável, isso não pode ser transformado em mercadoria, em hipótese nenhuma, a conta fecha. A conta fecha. Você não tem nem um Estado pesadão, que a direita tem medo, e nem o abandono da base da pirâmide, que é o temor da esquerda. Então, é possível haver uma convergência da sociedade em torno da agroecologia, né? O que precisa... E Marcos, eu queria... Só uma parte que eu queria... Porque eu acho importantíssimo você tocar nesse ponto, porque o Rio de Janeiro sofre muito com o processo de especulação imobiliária, né? Uma cidade recortada, uma cidade litorânea, ou seja, esse projeto nefasto, neolacerdista, que não tem diálogo com a cidade. Você tem parques na cidade que poderiam ser aproveitados, você colocou muito bem. Aqui a gente tem o Parque Madureira, não tem quase árvore no Parque Madureira, derrubaram as árvores que tinham para colocar palmeiras enormes, assim, que se quer dar sombra, né? E você fala, pô, por que não pode botar uma questão com fruta, com comida, ou seja, você vê a fartura que poderia ser, e ele impede um pouco essa ideia de cidade litorânea, cidade partida, cidade muito cara, aliás, o Rio de Janeiro tem um custo de vida muito alto e o salário não acompanha. Você amenizaria esse impacto e você teria um diálogo direto, como a gente estava falando antes, tanto no Estatuto da Cidade como no plano diretor, né, claro, da cidade, que possa trabalhar nesse sentido, né? Então, ou seja, os espinhos que eles colocam é justamente os moradores de rua não deitarem nas praças ou debaixo do viaduto, né, colocam pedra, claro. a cidade eugenista, ou seja, de maneira antidemocrática, né? Então você traz uma questão que democratiza os espaços, ou seja, descentralizando, né, e aquece a economia local, né, do município também, né? Claro. E o apoio, claro, o desenvolvimento sustentável, né? Uma vez eu estava dando um curso na Alesp, né, no ILP, na escola de governo ali, curso livre, né, curso transdisciplinar, porque eu gosto muito de levar arquitetura e urbanismo para públicos não especializados. Então eu quero ver a dona de casa de liderança de bairro, eu quero ver muito a mulher negra, que é a base da sociedade, que é o ombro que carrega todo o peso da sociedade, é a mãe negra solo,
né? Que é aquela pessoa que precisa arranjar a prima da amiga do vizinho para ficar com o filho, para poder trabalhar, porque não tem creche, né? Então, a base da sociedade, eu ouso dizer que a sociedade é um castelo de cartas. Se você tirar a mulher negra, mãe solo, tudo cai. Porque é ela que cuida das pessoas. Se o homem está trabalhando, é porque ela está lá fazendo um trabalho não remunerado, né? Então, é muito importante a gente entender os racismos estruturais que estão na forma como a cidade é desenhada, né? Como você imagina um mapa do Rio de Janeiro e você colocar um pontinho vermelho, por exemplo, onde tem creche. Você vai ver uma nuvem de pontos na Zona Sul e você vai ver uma série de regiões, um buraco, você não vai ver ponto nenhum ali, né? A grande questão é que as cidades elas podem ser polinucleadas, né? Você pode fazer com que as periferias se tornem centros, né? Por que o sujeito tem que acordar 4 horas da manhã no Campo Grande para chegar em Copacabana para trabalhar às 7 da manhã? Por que ele não pode morar e trabalhar no bairro dele? Por que você não cria uma rede microindustrial, né, de impressoras 3D e Fab Labs nas periferias? O sujeito não tem ali dinheiro para comprar móvel nos shopping centers chiques do centro ou da Zona Sul, o sujeito fabrica o móvel dele ali. Então você já cria um mercado local, você já aquece aquilo ali, você vai criando autonomia regional, né? E o que acontece? Começa a sobrar mais dinheiro no bolso das pessoas. E você começa de baixo para cima a ter uma renda. Você aquece a economia. Você tira da recessão. Assim como nos anos 80, alguns economistas dizem que quem tirou o Brasil daquela hiperrecessão com hiperinflação foram os ambulantes, os camelôs, né? Foram os informais, né? Então, essa turma, que às vezes está fora do radar do economista ortodoxo, entra como uma externalidade positiva no sistema, né? Então, uma vez eu fiz uma brincadeira, quase que um exercíciozinho de matemática no meu curso. Eu peguei uma turma de 90 alunos, isso foi por volta de 2012, mais ou menos. E eu falei, gente, quanto vocês gastam por mês, por pessoa, só para comer? Não é quanto você gasta no supermercado, esquece o sabão, esquece o detergente, só comer. Você compra de comida, põe na geladeira e o pãozinho na padaria. Quanto que é por mês por pessoa, só para comer? O sujeito mais periférico que tinha no curso ali respondeu por volta de 400. O salário mínimo na época estava em 800 e pouco. Ou seja, metade da renda da base da pirâmide é só para comer. Aí eu fiz uma provocação. Falei, vem cá, quanto que essas pessoas estariam dispostas a pagar para ser donas de um pedaço de terra e de toda a comida que brota dali? Aí eu falei, pô, vamos lá. Se a pessoa gasta R$400 todo mês só para comer, imagina num mês ela gastar um quarto disso, R$100. Eu estou sendo conservador, né? Pô, vou sair do ciclo com um quarto do que eu gasto por mês. O que é 20 milhões da Grande São Paulo pagando R$100? A cooperativa no primeiro mês já começa com 2 bi. Aí pensa, quanta terra você compra com 2 bi? Né? Outro mês você bota uma taxinha, sei lá, R$20. Pronto, você já tem 25 reais, você já tem 500 milhões para contratar os melhores agrônomos do mundo, uma frota de caminhões, uma série de composteiras públicas. Então eu fiz um exercíciozinho, uma simulação matemática, boba até, simplificada, mas que mostra que com o poder da cooperação a conta fecha, né? Mas por que a gente vive nesse estado de escassez forçada? Né? A gente vive nesse estado de escassez forçada porque as pessoas não conhecem essas alternativas. As pessoas não sabem que existem. Por exemplo, elas podem se organizar de uma forma que o alimento sai do produtor
por um valor que sustenta bem a vida dele e chega no consumidor a um preço justo também. Como que você faz isso? Por exemplo, com o CSA, que é o Sistema Comunidade Sustenta Agricultura. Você cria uma cooperativa de produtores e um clube de consumidores na cidade. Tira os atravessadores, aí você tem o co-agricultor urbano, que é o cara que conhece o sujeito, por exemplo, no Pau Grande, na Baixada Fluminense, nas áreas, nos pés de serra ali, no pé da Serra dos Órgãos, tem muita área bacana ali. Então você pode... agora, isso que já é feito em pequena escala, então o Rio de Janeiro está cheio de CSA. Então eu conheço um CSA em Niterói, eu conheço um CSA em Ipanema, eu conheço um CSA. Então, quer dizer, você tem um grupo de pessoas numa zona urbana, um grupo de produtores, eles se ligam diretamente, isso já acontece. Agora, imagina isso institucionalizado. Imagina um banco de dados nacional de quem está produzindo e quem está com dificuldade de ter renda para se alimentar. Né? E você aproximar essas duas pontas. Você imagina um grande banco de dados, um IBGE da vida pilotando um sistema desses. Geolocalizado, bonitinho. Né? Então você consegue, se você aumentar a escala dessa brincadeira, você consegue, com muita facilidade, equacionar alimento a um custo quase irrisório. Você poderia se alimentar, esses R$400 que você gasta para se alimentar, apertando o cinto, poderia cair para uns R$50 no máximo. Quer dizer, você poderia praticamente dobrar a renda da base da pirâmide. Você imagina toda essa renda subindo da base da pirâmide para cima. Aí o mercadinho da região já vai ter aquela população com o dobro de renda. Aí o cara consegue quitar a parcela do carro dele. Aí o sujeito... Agora, e a gente foge desses grandes centros multinacionais de comida, de supermercado, que vem tudo compra internacional, não sabe a procedência, a qualidade, te fica refém desse tripé, supermercado, plano de saúde e a farmácia, vamos dizer, né, Marco? Isso. Ou seja, comendo produto com agrotóxico ou com geneticamente modificado, que agora nem tem mais a denominação na embalagem, tiraram, você não consegue saber esse transgênico de onde que vem, quer dizer, podendo ter qualidade no alimento, evitando, inclusive, o acometimento de saúde, que implode a questão gástrica do sistema de saúde público, ou seja, ela é uma medida protetiva, preventiva e democrática em amplos espaços dos grandes centros urbanos e do país, então. Não, e olha só, a conta fecha, porque se você sai um pouquinho do Brasil e olha as experiências ao redor do mundo, você se surpreende. Se você pega um Vietnã, por exemplo, você tem quase 12 vezes a densidade populacional ali. Né? O Brasil tem em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado, o Vietnã tem 228, é quase 12 vezes a densidade. País montanhoso, eles cultivam em terraços. Um país que sofreu pesadíssimo guerra química, desfoliantes, os piores venenos que a humanidade já concebeu foram bombardeados ali violentamente, né, pelos norte-americanos na Guerra do Vietnã. Agora, você imagina, a gente no Brasil pensa, Cubatão. Cubatão já foi o Vale da Morte, né? Porque você tinha um relevo de montanhas de Mata Atlântica muito parecido com o pé de serra ali, do pé da Serra dos Órgãos, ali no Rio de Janeiro. O relevo lembra muito fechado, muito fechadinho ali. E os poluentes não dispersavam, né? Começou a morrer toda a Mata Atlântica ali, aquelas encostas começaram a desabar, tiveram que fazer muralha para segurar as encostas ali de Cubatão. E aí teve uma operação de guerra quase que da CETESB para aquilo se reverter, né? Então você teve aqueles helicópteros militares jogando aquelas sementes de Mata Atlântica com gel nutritivo, uns mangueirões e uma lama nutritiva. Você teve brigadas de incêndio subindo as encostas para plantar muda. Foi uma operação de guerra para
salvar Cubatão, que já foi considerado o Vale da Morte. Agora você imagina um país que já foi isso, não num ponto, mas o país inteiro. O país inteiro estava envenenado e bombardeado de volta ao Neolítico. Né? Agora, olha que interessante. Hoje, o país vive praticamente de agrofloresta. São agroflorestas em encostas, né? Não chegam no nível dos sistemas sintrópicos que a gente tem aqui no Brasil. Quer dizer, não chegou ainda no nível de produtividade que um Ernst consegue na Fazenda da Toca, lá no sítio do João, lá no Distrito Federal, as terras dele lá no sul da Bahia. Então, quer dizer, olha que interessante. Simplesmente porque o país optou por se planejar como regiões autônomas e autossuficientes de água e comida, olha a resposta que eles deram para o Covid. Você compara o Brasil com o Vietnã em termos de número de infectados e mortos de coronavírus. E não é a mídia vietnamita que fala isso, não. É a mídia alemã. É a Deutsche Welle que fala isso. É o New York Times que fala isso. Então não é uma coisa, não tem liberdade de imprensa, alto lá. Quem está falando isso é um repórter alemão, né? Ele não tem interesse em criar uma propaganda anticapitalista. Ele é um repórter da Deutsche Welle que fala isso daí. Então, você percebe, 1.100 quilômetros de fronteira com a China, 12 vezes a nossa densidade populacional e praticamente não morreu ninguém. Por quê? Porque as pessoas tinham garantido água, comida, em abundância. Então, fique em casa, todas as suas contas estarão pagas e você volta a pagar depois. Então, provou-se que você não precisa viver no austericídio, né? Esses contos de fardas, né? Que contam nas escolas de economia, né? Porque, assim, é um terraplanismo chocante, né? O pessoal, eles não consideram... Pois é, Marcos, está num momento tão obscuro do país, talvez o país que mais importa agrotóxico e agrotóxico proibido no resto do mundo, e a população não tem a menor consciência, porque não é lhe dado sequer a oportunidade de conhecer, né? Então, eu acho que você traz uma coisa tão importante nesse momento, de discussão de que país nós queremos para as próximas gerações, em que cidade que nós queremos viver, já que escolhemos esses centros urbanos como para viver, para criar nossas famílias, para ter o desenvolvimento. Então, seria imprescindível essa preservação. E você fala muito bem, o Rio de Janeiro teve muito desperdício nesse sentido. O Brizola falava muito a questão da favela, que a favela poderia ser um grande produtor rural. A Rocinha, isso não vem porque era um grande roçado, abastecia a cidade de comida, né? Desde pode ser criação de cabra, hortifruti, enfim, de uma variedade de questões que poderiam abastecer, acabar com a miséria, né? Com a violência, claro. Ou seja, distribuição de renda, ou seja, uma cidade mais justa, mais humana para viver de fato, né, Marcos? Então, como é que você vê diante desse governo federal, ou seja, que o ministro do meio ambiente é contra o meio ambiente, vamos dizer assim, né? O do direitos humanos é contra os direitos humanos. Para fazer parte desse governo tem que ser contra a pasta que você vai gerir, né? Então, mas essa nova geração que vem aí, ela tem muito cuidado com essa questão, né? Ela é mais atenta, né? Eu, assim espero, porque o que a gente precisa fazer, por favor, está muito alto. Está muito alto. Desculpa, estava um som alto aqui. Eu vejo da seguinte forma, é necessário uma revolução de baixo para cima, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é visibilizar, né? Então, você tem muitos movimentos sociais fazendo um trabalho de solidariedade, fazendo aquilo que nem mercado nem Estado fazem. Então, você tem o movimento social produzindo para distribuir, não para vender, que é uma coisa muito bonita que a gente está vendo, né? Então, muita gente não sabe, mas o MST do Rio Grande do Sul é uma produtora de arroz orgânico da América Latina, né? Então, está na hora da gente olhar para a questão fundiária com justiça. Porque
que a gente nunca teve uma justiça fundiária, a gente nunca teve uma justiça restaurativa, né? Outra coisa que eu acho que está no miolo do problema é a própria concepção que a sociedade tem de justiça. Ela está muito distorcida. O brasileiro, ele é um terraplanista em justiça. Ele acredita que aquele punitivismo de boteco, de chega caveirão, chega uma multidão de gente com arma na mão, revista a mochila da criança negra, pobre, que isso vai resolver alguma coisa. Eu costumo brincar que navio não sobe morro para entregar arma e droga. Eu nunca vi um navio subir um morro. Eu nunca vi um Boeing pousar num morro ou numa palafita. Eu nunca vi siderurgia produzindo arma dentro de uma favela. Então, é muito curioso que o discurso base desse desgoverno são essas desconcepções que a gente tem que acabar com essas falácias já no sistema educacional. Então, a gente tem um currículo do MEC que é racista até o último fio de cabelo. Eu acho degradante que a minha filha, que tem 8 anos de idade, vai estudar história e estuda que o Brasil foi descoberto. Descoberto, meus ovos, o Brasil foi invadido. Né? Então, pera lá, vamos falar a verdade. Vamos falar que aqui tinha 11 mil anos de história antes do europeu chegar. Né? Vamos falar dos Aimara, vamos falar dos Ticuna, vamos falar dos Caribes, no norte, né, onde hoje é a Venezuela, mas que chegavam até um pedaço do Pará. Vamos falar da civilização marajoara, né? Vamos abandonar esse eurocentrismo. Vamos fazer um sistema educacional que preveja, desde o começo, construir inteligência emocional, relacional, né? Inteligência de capacidade de cooperar, ao invés de só competir, né? Porque a base, o que faz o capitalismo não dar certo, é essa coisa que a gente é educado desde o berço para competir sempre, cooperar jamais. E né? Que leva à negação ao próximo, né, Marcos? Essa competição você leva à negação ao próximo, né? Você nega o próximo, né? Quer dizer, a gente está acostumado a ver o colega de escola como o adversário nosso no futuro vestibular. A gente se esquece que não é o cara que está sentado do nosso lado que é o nosso adversário. É o estudante invisível, o cara que está lá, o cara que você nem sabe a cara dele, ele que vai tirar a tua vaga. Então você pega aquele cara que está sentado do teu lado, senta e estuda junto com ele. Você tem facilidade em matemática, ele tem facilidade em português. Estuda junto. Entendeu? Então, é como se a gente fosse o Filipão do 7-1. A gente está ensinando o nosso time a perder. A gente está ensinando um time com grandes talentos individuais a ser faminha, a não passar a bola, a querer sempre ter o holofote na cara, né? A gente não está ensinando as pessoas o conceito que os africanos têm, que eu acho maravilhoso, que é o conceito de Ubuntu, que é o conceito de que o sucesso só faz sentido se ele puder ser compartilhado. Então, o Brasil tem que olhar no espelho e falar: somos racistas, não queremos mais ser, e precisamos de um sistema educacional que a próxima geração cresça livre disso. A gente tem que ter esse compromisso com as próximas gerações. Não dá para repetir o DNA catastrófico que nos trouxe até onde nós chegamos. A gente precisa olhar para o DNA e falar: esse DNA é ruim, precisamos de um outro DNA e precisamos refundar o país. Né? Eu acredito que Marcos, opa! Fala um pouquinho mais. O assunto... Diga. Porque eu queria que falasse um pouquinho mais, explicasse esse conceito de agrofloresta nos centros urbanos. Desse um exemplo, como é que a gente pode aproveitar, e aí, claro, tanto de área de lazer, aproveitando a mata original, a Mata Atlântica. Dá um exemplo aqui para que a gente possa materializar, visualizar nesse sentido, para que as pessoas possam compreender mais
E a importância, claro, que a gente já estava discutindo isso, de centralizar as áreas, deixar de ter essa cidade esquizofrênica que está virando esses grandes centros urbanos, né? Muito violenta também, né? Muito Então, violenta. algumas imagens que poderiam ajudar as pessoas a entender, a gente colocar na tela, é aquela postagem que eu fiz no Twitter com aquele plano diretor lá para Vitória da Conquista. Vamos botar uma daquelas imagens ali na tela? O que você acha? Eu não tenho condição de fazer isso agora. Vou pedir. Peraí que eu vou tentar pedir para o Bruno botar. Tá? Ele puxa ali, mas vai dialogando, daqui a pouco ele bota. Né? Porque aquilo ali foi muito interessante, porque Vitória da Conquista tem um grupo muito bacana de permacultores agrofloresteiros que chama NUPEBEM, que é Núcleo de Permacultura do Bem. Eles viajam basicamente a Bahia inteira ensinando agrofloresta para comunidades quilombolas, ribeirinhas, periféricas. E o que eles fazem um trabalho Robin Hood. Então, o universitário, a pessoa que tem um pouquinho mais de condição, paga um valor que permite que eles se desloquem, que eles paguem passagem, né, almoço, deslocamento, essa coisa toda, hospedagem. E quando eles atingem um valor mínimo, que cobre o custo deles, o restante eles abrem gratuitamente para comunidades quilombolas, indígenas, e eles distribuem o excedente deles para a população carente lá de Vitória da Conquista. Então, quando apareceu a oportunidade do IPA, junto com um grupo de arquitetos, fazer o plano diretor de Vitória da Conquista, é bacana que esse é um projeto que ele tem toda a condição de sair do papel, porque em menor escala ele já sai. Isso que vocês estão vendo aí é a Serra do Periperi, que é uma mata de transição entre Caatinga e Mata Atlântica, no norte da cidade de Vitória da Conquista. E aí você imagina que essa faixa de agrofloresta funciona também como uma placa de pare para o especulador imobiliário. Ele fala, não, daqui para frente, acabou. Daqui para frente é zona de proteção e parque de lazer. Daqui para frente você não loteia. Daqui para frente, terra é uma mercadoria. Terra é mercadoria daqui para trás. Daqui para frente, não. Então, você bota um freio na especulação imobiliária ali, né? E esse foi um projeto que foi muitíssimo bem ilustrado pelo meu colega, o Rafael Lamari, que é um arquiteto do sul da Bahia, brilhante, né? Ele teve essa ideia das casas penduradas, né? Suspensas, porque lá em Conquista é uma cidade com muito pouca área permeável. A cidade foi construída de forma muito... Então, ele teve uma ideia de fazer casas pré-fabricadas impressas em impressora 3D e suspensas por cabos, de modo que o solo ficasse livre para o cultivo de hortaliças, frutíferas, né? Então, o que é uma agrofloresta? Uma agrofloresta é uma produção de alimentos que imita os vários estratos vegetais de uma floresta natural. Então, você tem as forrações com, por exemplo, um almeirão, um espinafre. Aí, no nível do arbustível, você tem um milho, uma mandioca, um quiabo. Aí, no nível um pouquinho mais alto, você tem a banana. No nível um pouquinho mais alto, você tem um limoeiro, uma árvore mais alta, uma jaqueira num extrato mais alto, no extrato mais alto ainda uma castanheira, por exemplo, um palmito, né? Então, você teria uma faixa contínua de agrofloresta com equipamentos de lazer ativo, né? Então, você tem uma pista de Cooper, né? Um banheiro seco, que é uma das técnicas da permacultura, que é um banheiro que não vai água, né? Que depois o resíduo humano produzido ali é adubo, né? Então você teria um circuito contínuo circundando a cidade, abastecendo a cidade de comida e servindo como um respiro, como uma área de lazer e qualificando a periferia. A periferia deixa de ser o lugar, o cantinho do castigo, né?
e passa a ter uma função, que é cuidar dessa borda, que é uma borda produtiva, né? Então, a periferia passa a ser um espaço tão nobre quanto o centro. Ela passa a ter uma função dentro do território, né? Então, é muito interessante que você não precisa sequer ir para países socialistas para ver o que o controle mais poderoso da sociedade sobre a especulação imobiliária faz. Você pega uma foto de satélite de qualquer periferia brasileira, qualquer periferia japonesa, você vai ficar espantado com quanto espaço nas nossas periferias não são nada. É só um descampado, um monte de capim ali, aquilo não é rural, aquilo não é urbano, aquilo não é natural, porque já foi desmatado, aquilo não é nada. Aquilo é uma terra como mercadoria esperando valorizar. Enquanto aquilo não estiver valendo R$5.000 o metro quadrado, eu seguro aquilo ali, né? Então, só que eu brinco que a extrema-direita ela é comunista, só que ela é comunista de custos, né? Ela quer que a sociedade pague os custos do especulador. Verdade. O especulador vai lá, faz um mega shopping, quadruplica o trânsito, não é ele que vai pagar a rotatória, não é ele que vai pagar o alargamento da pista, não é ele que vai pagar o aumento de emissão de carbono. Então, a gente tem uma elite socialista de custos, né? Então, a Samarco vai lá, lucra, destrói o Rio Doce, a sociedade que se lasque com o passivo do Rio Doce. É tudo socialista. Todos somos socialistas. Agora, somos socialistas de quê? Né? Eu prefiro ser socialista de coisas boas. Eu quero socializar coisas que deem orgulho para minha filha quando eu tiver velhinha. Ela olhou para mim e falou, poxa, papai, você deixou um legado bacana, né? Então, todos somos socialistas. Inclusive, o mais radical da extrema-direita, ele é socialista também. Mas socialista de quê? É isso que a gente tem que sempre pensar. O importante de a gente trazer essa discussão, inclusive para o Legislativo, Marcos, é justamente para que ele possa trabalhar e que ele conste através de plano diretores, dos estatutos das cidades que a gente estava falando, para que a gente possa programar para as prefeituras, que elas possam programar dentro de tantos prazos, começar a construir e recuperar, porque na verdade você está recuperando espaços perdidos da cidade. Eu falo pelo Rio de Janeiro, que você tem uma área pequenininha, que é extremamente valorizada e tem todos os recursos do município, que é a Zona Sul. Enquanto que a maior área onde a maior parte da população mora, que é a Zona Oeste, ou outra parte, Zona Norte, ela praticamente é abandonada pela cidade, né? Pelos órgãos municipais. E tem uma densidade baixa, é esparramada. Degradada. Mas com grande potencial, porque você tem a Baía de Sepetiba ali pertinho, né? Então, eu acho que você poderia ter, olha só que interessante, você poderia ter turismo rural. Você poderia ter cavalgada, você poderia ter, né, pega no topo do morro, faz uma clareirinha pequenininha ali, os ambientalistas mais radicais que me perdoem, mas uma decolagenzinha de parapente de asa delta ali, pô, vamos, né? O vento não tá bom para decolar em São Corrado, mas vamos, de repente tá bom para decolar ali em algum pico da Zona Oeste. Claro, né? Da Pedra Branca, Floresta então, Pedra Branca. Né, você tem o Mendanha, você tem lá em Niterói o Parque da Cidade, que é ótimo para decolar, né? Então, tem um lugar bem em cima da cidade natal do Garrincha, ali em Petrópolis, que você tem uma vista da Baía da Guanabara inteira. Ali, é sensacional a vista que você tem da decolagem de parapente ali. Você está em cima é Pau Grande que chama a cidade do Garrincha, né? Sim. Isso. Lá em cima, perto da Estrada Velha. Poxa, você olha dali de cima, tem hora que eu vou como parapentista, né? O cara que está lá para decolar e curtir. Mas tem hora que o urbanismo liga o botão, eu começo a analisar aquela paisagem e falo, meu Deus, quanto espaço, que poderia ter uma outra, que poderia gerar autossuficiência para aquele pessoal todo ali. De repente eu vejo uma favela no lugar melhor quando está de cima, né? Claro. Você vê melhor quando está de cima, né? O resgate até da autoestima dessas
pessoas. É necessário o carioca, o fluminense, sabe, por exemplo, você pega a Costa Verde. A Costa Verde, você tem a última geração de caiçaras que sabe construir um barco à mão, sabe fazer uma traineira, que sabe fazer uma escuna, que sabe fazer... E não precisa do desenho técnico, não é? O sujeito hoje ele trabalha como ajudante de pedreiro, ganha uma merreca, trabalha ali na usina nuclear, ou trabalha na Brasfels, né? Em áreas, hoje em dia, tomadas por tráfico e milícia ali na Costa Verde. E, de repente, você poderia ter um turismo rural fabuloso ali, hotéis fazenda, com cachoeira, tirolesa, passeio de trike. Você tem todo um turismo rural que poderia ficar na mão do morador da Costa Verde. Não é um empresário endinheirado do eixo Rio-São Paulo que vai lá e é dono do hotel fazendo, não. Estou falando do dono do negócio ser o caiçara, ser o morador local. Né? Então, se você não empodera as comunidades locais, você faz uma economia predatória, né? Então, você precisa sempre prever uma forma do fluxo de riqueza e parar na base da pirâmide da comunidade local, né? E a médio prazo, isso é bom até pela lógica do empreendedor que quer ganhar dinheiro, porque uma comunidade em que ninguém tem dinheiro, quem que vai consumir? Né? Então, você começa a acumular, né? Você pode ter uma sociedade que vai acumulando, mas acumulando de modo coletivo, não de modo individual. Então, o sucesso ele é mais fácil de ser alcançado no coletivo do que no individual. Então, não há esse dilema que se concretizou na cabeça das pessoas entre eu sou de direita porque eu sou empreendedor, eu quero ganhar dinheiro, porque quem cria riqueza é a iniciativa privada, o Estado não cria riqueza, né? Aquelas simplificações, né? Aí tem o sujeito da esquerda que fala, não, o Estado tem que vir me socorrer e tal. Os dois estão errados. Quem cria riqueza é a mãe solo negra que acorda 3h30 da manhã, pega o trem lotado, vai parar na Central do Brasil, trabalha no Copacabana Palace, né? Voltando para a comunidade dela, ela ainda cuida das crianças, cuida dos idosos, cuida de todo mundo, não deixa a peteca cair, né? Então a gente tem que começar a dar crédito e visibilizar quem sustenta tudo, quem sustenta toda a teia social, né? Empoderando essas pessoas, o resto fica muito fácil. Né? Aqui tem a Pacta Soyuz, falando que a Costa Verde precisa de planejamento ambiental. Para anteontem, os morros de Angra, eles têm uma camada de solo muito fina e abaixo é rocha. Então, quando eles não estão devidamente cobertos de Mata Atlântica, a chuva naquelas encostas vira enchente na Rio Santos rapidinho. Rapidinho. E é o que a gente tem visto nos últimos anos, tanto não só na Costa Verde, mas na própria cidade do Rio de Janeiro, desabamentos e com as chuvas. O próprio governo Crivella aí sofreu muito, teve inúmeros óbitos também com deslizamento de terra, justamente por essa questão. Agora, Márcio, eu queria chamar a atenção uma outra coisa que tem esse diálogo direto e essa importância que é do alimento saudável, de qualidade, que promove as áreas culturais, as relações, que é a inclusão do alimento orgânico e da agricultura familiar na merenda escolar. Né? A gente pode fazer virar lei na cidade do Rio de Janeiro, né, que é justamente do programa que vem do governo federal, uma verba carimbada para os municípios, não sai do município, ou seja, é um dinheiro do Fundo Nacional de Educação, que é do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que prevê que 30% dessa verba pode ser até mais, ou seja, o mínimo, e pode ser muito mais de 30%, ele deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. E isso promove justamente o alimento de qualidade na mesa da criança.
Ou seja, Claro. pensamento é reação química é nutriente de qualidade de qualidade é alimento de qualidade, orgânico, da agricultura familiar, Claro. não é enlatado. Fora que o próprio espaço escolar pode ser um espaço onde a agroecologia e uma agrofloresta, por exemplo, num canto da escola, em que a criança planta ali a sementinha, daqui a alguns meses o alface que ela vai comer, o que ela plantou, o almeirão, ou as punks, né, que é os produtos alimentares não convencionais, que muita gente não sabe que é comida, mas né? Então, uma vez eu vi uma cena que eu comecei a rir e ninguém entendeu por que eu estava rindo, que era um sujeito vendendo açaí debaixo de uma palmeira com um cacho enorme de uma fruta da Mata Atlântica, que é muito mais gostosa que o açaí, que é o Jussara, né? O Jussaí, né, que eles chamam. Jussaí que eles chamam agora, é verdade. Era uma palmeira de Jussara com um cacho gigantesco. E o cara lá embaixo com um troço que veio congelado, viajou 4.000 quilômetros para chegar ali. Verdade. Eu falo, meu Deus, por que o cara não sobe ali, não corta aquele cacho? Isso, o custo da ignorância é caríssimo para a gente. Esse é o custo da ignorância. Né? Quantas frutas da Mata Atlântica em volta da cidade do Rio de Janeiro não são desconhecidas pelo nosso próprio racismo, que a gente conhece as frutas da Europa e não conhece as frutas sul-americanas. Quem que já comeu um cambuci? Quem que já comeu uma jussara? Quem que já comeu... Às vezes você pega uma trilha dentro da cidade do Rio de Janeiro e você não tem ideia que aquela bolotinha que está ali na árvore é um troço de comer. Então, a gente não conhece os nossos alimentos, a gente não conhece as punks, né? Os produtos alimentares não convencionais. E olha só que bacana, imagina você pega uma escola e deixa 2 leiras agroflorestais ali, aí você faz uma divisão. As crianças, por exemplo, de 6 a 8 anos, cuidam do extrato mais baixo, plantam o almeirão, a fufua, por exemplo, é uma folha africana que é deliciosa, para você comer como um refogado, como uma couve, por exemplo. Aí você tem aquela camada ali plantada pelas crianças menores. Aí o adolescente, que já tem uma força física um pouco maior, ele cava os berços das árvores, das frutíferas. A bananeira, o pé de jaca, né? A jaca tem 1.002 utilidades, porque os veganos usam ela para fazer carne, para fazer coxinha, para fazer... Hoje mesmo eu vi uma postagem muito divertida nas redes sociais, que é uma jaca no mercado de Londres, com 125 libras, dá R$830 uma jaca. As perdas internacionais da nossa economia, como dizia o Brizola. Não, olha só, imagina se esse valor, você consegue que uma fração digna disso fique com o produtor de jaca. Eles não têm nem sol, Marcos, lá, não tem essa quantidade de sol que nós temos aqui, essa usina nuclear permanente, vamos dizer assim, do sol no nosso solo, pô. Exato. Não, outra coisa, você até consegue fazer uma agrofloresta de dois estratos numa ecovila europeia. Então, você pega Siebenlinden, na Alemanha, né, da Itagabert, primeiro que você precisa de muito mais substrato para decompor, né? Aí aquilo começa a decompor, aí cai a neve, aquilo fica decompondo bem devagarinho, a neve acelera, porque ela cria um cobertor térmico, né? E aquilo fica acelerando. Aí você fica com aquelas frutíferas sem folha, dormentes, aí quando chega a primavera, aquilo explode de produzir. Vai. Mas você precisa de muito mais terra para alimentar menos gente comparado com as terras tropicais. Então, um cinturão agroflorestal em volta de Londres, a faixa teria que ser muito mais gorda. Muito mais. A gente consegue, um sistema sintrópico no Brasil, consegue produzir até 80 toneladas de alimento por hectare. É muita coisa. Então, para que expandir a fronteira agrícola? Para quê? Para que ir desmatar o sul do Pará?
Para que ir produzir num lugar que depois você não vai ter nem ferrovia, não vai ter estrada, o troço vai apodrecer no caminho do porto, você perde a maior parte? Para que expandir fronteira agrícola? Poderia reduzir, pelo contrário, e você poderia dar outras funções para aqueles territórios. Ecoturismo. O Brasil é um gigante continental, mas ele é um anão turístico. Total. Tem cidade europeia que recebe mosca, sozinha. né? Tem cidade que recebe sozinha mais turista que o Brasil inteiro. Você vê, Paris recebe mais turista que o Brasil. Do Oiapoque ao Chuí. Pô, pera lá, né? Então, de repente, imagina a cena, você está em Moscou, está a 20 graus abaixo de zero, 25, vamos botar um pouquinho mais, você está todo encapuzado, aquele ventão gelado na tua cara, você olha para um outdoor e está lá, Chapada Diamantina, um resort em cima bem na quina na beira do precipício, aquele piscinão, borda infinita, um agroflorestão atrás ali para gerar comida para os hóspedes, né? Uma decolagem de parapente, um circuito de rafting. Você vai olhar aquilo e não vai querer vir? Por que o turismo no Brasil tem que ser só carnaval, 2 ou 3 pontos do nosso litoral? Por que a gente não pode... E o Rio de Janeiro mesmo. O Rio de Janeiro não é só Corcovado, Pão de Açúcar. Pelo contrário, além de ter uma fantástica história do país, em cada esquina, você tem uma questão de Mata Atlântica e de natureza abundante, de rios. O próprio Rio Carioca, ele nasce limpo lá em cima, ele chega praticamente sulfúrico na Praia do Flamengo, né? E como é fácil de poder recuperar, né, Marcos? Então você traz esse diálogo e a importância dessa conscientização. Claro que ela dialoga diretamente, né, com a questão de uma economia nacional. A gente não pode estar baseado num modelo agroexportador, agropecuário exportador, ou seja, além de exportarmos, estamos exportando nossas águas, né? Porque cada quilo de carne de boi que produz é litros e litros de água, e que a gente exporta essa água também. Agora, aí, quer dizer, só vamos plantar soja e cada vez desmata mais e para soja, quer dizer, essa que é a grande, porque é uma questão que se pensa para as próximas gerações. Ou seja, trabalhar pela ecologia e trabalhar pela educação é trabalhar pelo futuro das próximas gerações. O que é difícil colocarmos na pauta política, porque é só para quem tem uma visão a amplo prazo, ou seja, para estadistas, não é para aqueles que trabalham diariamente só para reeleição e utilizam a máquina pública de forma eleitoreira para poder cada vez mais se locupletar em reeleições e mandatos, né? Então a importância de discutirmos, que você coloca muito bem, para que a gente tente materializar nos planos diretores das cidades, nos estatutos das cidades, ou seja, que passe essa discussão, porque ela também não impede, inclusive ela dialoga com quem vai construir o lucro, porque você resgata a cidade, você resgata os bairros, com a qualidade de vida que você fala. O Rio de Janeiro sofreu um processo muito grande, Marco, de gentrificação, que é isso que você estava falando, expulsar o morador para longe dos centros urbanos, demorar cada vez mais horas no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, ou seja, adoecendo, aumentando o custo de vida, pouco tempo para o lazer, para a família, para que ele possa fazer essa parte, seja do ócio produtivo, ou trabalhar na questão da revitalização da cidade. Então, esse é um diálogo importantíssimo nesse momento, e tem tudo a ver com o que a gente vai construir daqui a 20, 30 anos, e que é uma coisa que vem rápido, né? Marcos, a gente está chegando mais ou menos ao final. Eu quero antes de agradecer, eu quero estreitar cada vez essa relação contigo, para que a gente possa materializar em discussões cada vez mais nas câmaras legislativas, e que a gente possa expor aonde for. O Brasil tem esse potencial energético e humano enorme e extremamente mal aproveitado, ou seja, espoliado. Eu queria que tu desse aqui as tuas considerações finais. Eu quero, assim que acabar, eu quero te conhecer pessoalmente também, e quero retomar outra live contigo para a gente discutir a cidade que queremos, o país que queremos. Então, ao passo, dizer que eu fiquei encantado com o teu projeto, com as tuas discussões. Quero te agradecer por esse bate-papo e dizer da importância que esse assunto que você traz, porque diz respeito à dignidade humana,
né, ao ser humano em primeiro lugar, no ambiente que ele vive. Eu sei, porque a maneira que estamos vivendo, estamos realmente acabando com o meio ambiente. Que a Marina tem colocado aqui a Floresta do Camboatá, que querem fazer você vê, um autódromo e árvores tão bonitas e fauna e flora naquela localização, que poderia ser recuperado nesse estilo que você falou, né? Claro. Você imagina, por exemplo, naquelas restingas, né, que você tem na baixada da Barra Recreio, pô, você andar de caiaque ali, pô, fazer, né, fazer um arvorismo, pô, você poder atravessar aquela mata sem estar pisando nela. Poxa, tantas possibilidades, né? Aquilo ali podia ser, por exemplo, é muito interessante, o Cuba tem um parque nacional que é puro mangue e restinga, que é uma área bem plana, e eles põem ali um resort de casebres de palafitas, e que o tratamento dos efluentes deles são por biodigestor ali. Né? Quer dizer, na hora que o hóspede vai no banheiro fazer o número 2, ele está gerando energia, né? Com os biodigestores ali. Então, e olha só, é Cuba, quer dizer, eles estão sendo ecoempreendedores, né? Depois eu até te mando a foto desse resort aí, é interessante, né? Então a gente tem que começar a desideologizar o debate, começar a debater mais do ponto de vista do ser humano, das contas que fecham, né? Porque elas fecham. Tem países aí mostrando que a conta fecha. Tem país que já abriu mão até de exército. Você vê, Costa Rica e Panamá não tem mais forças armadas. Eles vivem basicamente de ecoturismo. Ó, entrou o Mohamed aqui. O Mohamed, ele está aqui em São Paulo e ele está fazendo um trabalho de agroecologia no Burkina Faso, né? Então, a gente vai dar uma série de cursos que a renda vai ser para estruturar um sítio que ele tem ali. Ele e o irmão dele são engenheiros civis, e eu vou entrar com uma qualificação em agroecologia, né? Ele está, nesse exato momento, traduzindo todo o material da Unipermacultura do português para o francês, que eles foram um país colonizado pela França, e a partir dali é um projeto de recuperação de desertos, de avançar com florestas para que o deserto recue, né? Usando todo um aparato tecnológico que os chineses desenvolveram. O Mohamed está super parceirão nessa com a gente. E a ideia é que depois esse ecocentro, esse ecopolo, essa escola de agroecologia lá em Burkina Faso também possa acolher brasileiros e ensinar os brasileiros como lidar com carência de água, né? Porque a gente está acostumado a desperdiçar água. E eles estão ali na porta do Mali, na porta do Saara, quer dizer, eles sabem gerir água. Como é que pode uma cidade como São Paulo ficar completamente sem água em 2014? Como é que pode o Rio esse ano? Essa crise toda da SEDAI. Água contaminada, né? Uma cidade que dá enchente. Como é que pode um lugar que dá enchente faltar água? É inconcebível. Falta água ou água contaminada, né? Que é PIP também. Exato. E você vê, o Mohamed é um sujeito que ele está juntando dinheiro, trabalhando já trabalhou em 10 países diferentes, agora ele está em São Paulo, Brasil, e ele está juntando dinheiro para desenvolver o país dele. Isso é o Ubuntu. O que ele ganha não é para ele. O que ele ganha é para as futuras gerações, né? Quer dizer, eu acho muito bonito a gente aprender com os povos que chegam aqui, né? A gente tem que parar de olhar o imigrante como um passivo. Ele é um ativo. Ele chega aqui sabendo 3, 4 línguas, ele chega aqui sabendo... Você vê o sujeito lavando prato num restaurante, você vê o sujeito varrendo um chão, mas você não sabe que ele é médico, você não sabe que ele é engenheiro, você não sabe que ele é... Quer dizer, a gente tem que começar a olhar os nossos imigrantes com outro olhar. Até porque o Brasil é um país muito mais de emigrantes do que imigrantes.
Vamos lembrar aquela cena grotesca de 18 mil brasileiros presos em jaulas, né, na entrada dos Estados Unidos e deportados acorrentados no voo. Né? Vamos lembrar um crescimento de 1000% em um ano de gente querendo sair do Brasil. E agora nem pode mais por causa da Covid. Então, com essa mentalidade, a gente tem que começar a multiplicar conhecimento com os nossos imigrantes. Você imagina um sujeito do Mali, acostumado a lidar com uma escassez terrível de água, numa SEDAI, numa Sabesp, numa Copasa. Numa terra fértil, então, como a nossa, né? Exato. Agora, você imagina o conhecimento que o imigrante traz. Como a gente precisa descolonizar nossa mente. Isso é um passo fundamental para a gente se desenvolver. É a gente se assumir país da periferia do capitalismo, porém central na agroecologia, central no ecoturismo, central nas ecossoluções. Por exemplo, você pode estar... O Brasil pode estar produzindo resina plástica biodegradável, exportando para o planeta inteiro. Né? Muita gente não sabe, mas a mandioca e outros vegetais produzem uma resina que vira uma sacola plástica, igual do supermercado. Só que depois de usar, você pode pôr também. Você pode pôr numa compostora. Exato. Você pode ter os combustíveis à base de biodiesel, mamona, né? Não é só a cana. Você pode ter, por exemplo, uma mamona sendo cultivada em consórcio com outras espécies numa agrofloresta. Claro, até girassol. Você pode... Imagina uma agrofloresta que não produz só comida, mas produz insumos para a indústria. E energia, produz energia. Né? No caso da mamona, seria um biodiesel. Você está cultivando um biodiesel, você está cultivando um cosmético. Ou seja, Marco, o futuro é o país dos trópicos. Ou seja, a riqueza está nos trópicos, não é isso? A riqueza está nos trópicos. Né? A gente pode e deve assumir um protagonismo, mas um protagonismo com a nossa cabeça, não com a cabeça eurocêntrica que a gente carregou até agora. A gente tem que pegar... O eurocentrismo eu vejo como uma grande mochila cheia de pedras. Andar é muito mais difícil, porque você tem que carregar uma mochila que pesa 100 quilos, cheia de pedras. Joga essa mochila fora. Vamos aprender com nossos quilombolas, vamos aprender com nossos indígenas, vamos aprender com essas mães solo periféricas brasileiras que fazem a comunidade inteira funcionar. Vamos dar suporte para essas famílias, vamos cortar os juros para esse pessoal, sabe? Quer dizer, é o inverso, a gente vive uma situação invertida. O Luciano Hang da vida consegue um dinheiro no BNDES, aí faz uma dívida gigantesca, consegue sei lá, 420 anos para pagar a dívida dele. Tem uma empresa aí que conseguiu 2.000 anos. É um negócio assim, poxa, vamos dar esse crédito para esse pessoal, vamos dar esse crédito para o Voz das Comunidades, para o Renê, para a Nath, né, que é a Nath Finanças, né, aquela moça que ensina finanças para baixa renda, que é sensacional o trabalho dela, né, que é finanças com empatia. Né? Aliás, Nath, se você puder ver esse vídeo depois, eu quero deixar a minha gratidão por você existir. Você é fabulosa, mulher. Sabe? Então, a Nath, esse pessoal de urbanismo, como a Tainá de Paula, a Raquel Ronick, esse pessoal que pensa o Rio de Janeiro do ponto de vista periférico-cêntrico, né? O que é o Rio de Janeiro visto não nas novelas do Manuel Carlos, mas o que é o Rio de Janeiro visto da Praça Seca, o que é o Rio de Janeiro visto da Zona Oeste, do Rio das Pedras, né? E a gente precisa repensar a estrutura mental que nos conduziu até aqui, né? Qual é a nossa concepção de justiça? Qual é a nossa concepção de natureza? Qual é a nossa concepção de família? Qual é a nossa concepção de cidade? Né? Tá na hora de reinventar.
O que a gente trouxe até agora se mostrou falido. Né? E esse projeto de cinturões de abastecimento, olha só o potencial. Esse ano são eleições municipais. Eu acho muito mais importante a eleição de 2020 do que a de 2022, porque você tem 5.000 oportunidades de fazer isso. Você tem mais de 5.000 municípios no Brasil. Cada um deles pode ser projetado para autossuficiência alimentar e hídrica. Cada um. Fez isso, acabou. O atraso bate e volta. Você não consegue mais atrasar. Né? Quem quiser ganhar dinheiro, quem quiser ficar rico no Brasil, que ganhe desenvolvendo, não atrasando. Produzindo, né? Produzindo. E desenvolvendo, incluindo. Claro. Né? A gente tem que entender o enriquecer como um projeto de inclusão e não como um projeto de exclusão. Né? A gente tem que absorver a filosofia Ubuntu, a gente tem que absorver a filosofia que precedeu o capitalismo, que nos fez sobreviver à era glacial. A gente tem que lembrar que a nossa espécie tem 70.000 anos de história. É isso. Né? E a gente tem que abandonar o pensamento binário. Né? O mundo é comunistas versus financistas. Não. Existe todo um universo fora desse pensamento binário, com milênios de história para nos ensinar. E eu sou radical nesse sentido. Eu não aceito outra visão. A única visão que eu aceito é aquela que abraça cada um dos 70.000 anos de história que a gente tem. A gente tem muito que aprender com os povos de Papua Nova Guiné, a gente tem muito que aprender com os aborígenes da Austrália, que vivem na região mais desértica do mundo, né? O solo mais pobre do mundo é lá. Não é à toa que a permacultura nasceu ali. Né? O Bill Mollison e o David Holmgren perceberam que ou eles mudavam o mindset, né? A forma de você tratar a mãe terra, ou ia acabar a disponibilidade hídrica no continente australiano inteiro. Eles tiveram essa percepção. Estiveram aqui na Eco 92, no Rio de Janeiro, e começaram todo um movimento de ecovilas, de comunidades sustentáveis, Brasil afora. O estado do Rio de Janeiro tem grandes exemplos disso, né? E quilombos fazem isso muito bem no Vale do Ribeira, né? É importante começar a mapear CSAs, né? Onde estão essas comunidades e fortalecer para que elas fiquem, para que elas possam ficar. E é muito importante a gente quebrar a espinha dorsal da nossa justiça de castas. A gente vive uma sociedade de castas como a da Índia. Você tem 50 tons de sentença para o mesmo crime. A renda, a quantidade de melanina que a pessoa tem vai definir a sentença que ela recebe de um juiz. Vai definir a abordagem que ela sofre de um policial. Define, inclusive, o salário. Hã? Inclusive o salário, né? Uma coisa eu te garanto. Se aquele músico lá, que tomou 200 tiros, 80 tiros só na notaria do carro dele, se aquele músico fosse branco, o governo teria caído. É verdade. A gente tem que ter plena consciência disso. Sim, se fosse na Avenida Atlântica, na Delfim Moreira, já tinha caído há muito tempo. É verdade. Se fosse um filho do Eike Batista ali daquele carro, claro, era no dia seguinte. Tanto que ele atropelou um trabalhador de baixa renda a 300 km por hora. Ele atropelou o ciclista, eu lembro disso. E se safou. A 300 km por hora. Não era qualquer velocidade. A gente precisa acabar com a justiça de castas. Então, acho que vale a pena a gente fazer uma live só para falar de justiça restaurativa, de alternativas ao punitivismo, né? Da gente começar a discutir segurança pública com controle social, né? Eu acho que numa cidade que tem um problema já de décadas de milícia, essa questão ela tem que ser discutida na escola,
antes de qualquer outro lugar. Né? É a mentalidade das pessoas que permitiu chegar nesse ponto que tem que ser o nosso foco. Né? Então, como que a mentalidade das pessoas gerou uma zona de conforto para que uma pessoa possa fazer parte de um grupo de extermínio e ser recebido pelos amigos numa boa, né? Ele está confortável, por isso ele continua fazendo o que ele faz. Então a gente não precisa ser violento. A gente precisa apenas tirar o agressor da zona de conforto. É só o sujeito sentir, ó, aqui não. Aqui não. Não dá espaço, né? Como você falou. Imagina um SPC do sangue nas mãos. Uhum. O brasileiro preza muito essa coisa do eu tô com o nome sujo. Eu estou devendo dinheiro para empresa X. Agora você imagina um cadastro negativo, sangue nas mãos. Sangue nas mãos. O sujeito participa ou ele apoia nas redes sociais as milícias, por exemplo. Sangue nas mãos. Aí eu olho aqui no aplicativo do celular e falo, olha só, desculpa, a minha empresa de turismo não vai te receber, você não vai participar desse passeio, porque a gente não incorpora quem está no sangue nas mãos. Muito bem. Na hora que essas pessoas perderem o suporte para poder fazer o mal, porque o maldoso, ele faz o mal porque ele tem a alcateia dele. Claro. Né? Ele encontra o eco. Tem a torcida dele. É igual o hooligan. O hooligan está lá rachando o crânio de uma pessoa porque ele tem os outros hooligans ali. Ele tem uma estrutura de suporte emocional. Porque o ser humano é um ser gregário, é um ser que gosta de pertencer a grupos. Claro. Se você tira dele essa coisa do pertencimento, aí o controle social, do ponto de vista psicossocial, vai ser muito mais eficiente do que uma resposta violenta. E eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Quais são as estruturas de conforto que a gente fornece para os nossos malfeitores? Né? Mata o mal pela raiz, né? Você vai na estrutura, ou seja, aquilo que o Darcy falava, da árvorezinha, da semente, que você vai ali regando, educando para que se forme uma árvore com raízes profundas e bons frutos, ou seja, difícil daquela árvore que já está mais torta, você de fato, adequar ela. Mas, Marcos, eu quero te agradecer por esse bate-papo. As pessoas que entraram aqui agradeceram muito essa conversa. Vamos retomar mais à frente essa mesma conversa, dialogando com o país, com a cidade, e quero te parabenizar mais uma vez pelo teu trabalho. É imprescindível. É imprescindível. Eu fiquei conhecendo mais. Eu topo fazer curso presencial, viu? Eu topo fazer curso presencial na escola de governo, na escola do Legislativo, na LERJ. Bacana. Eu não sei se a Câmara do Rio tem algum espaço de treinamento também. Sim, tem. A gente pode tentar retomar isso aí quando tiver a retomada aqui da cidade, toda a abertura. Ou a gente faz um plano, um plano de contingência, por exemplo, só alunos testados com um sorológico negativo, por exemplo, né? Claro. Então eu fiz o sorológico, estou negativo, os alunos fazem, mesmo assim mantém máscara, mantém 2 metros de afastamento e vai dando os cursos. A gente tem que começar a fazer como muitos outros povos fizeram, que é uma retomada com as precauções de segurança. Verdade. Obrigado, Marcos Voltz, é um prazer ter conversado contigo. Fique bem e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e pela lucidez de visão de país e de mundo e de ser humano. Muito obrigado, viu? Obrigado. Um abraço grande para ti e para todos, viu? Abraço. Tchau, tchau.